Vamos voltar a falar, aliás, vamos continuar falando de programabilidade, tá? Então deixa eu fazer um recap aqui para a gente andar para frente. Fazer um recap, uma recapitulação aqui, tá? O que a gente está vendo? Eu tenho, em algum momento, uma transação que tem certas entradas. Entrada é dinheiro que alguém está gastando. Tem certas saídas, e a saída é dinheiro que alguém está recebendo. E o que a gente viu, que é do que a gente está falando o tempo todo, que como que eu especifico quem é o dono do dinheiro, quem é que está recebendo aquele dinheiro, tá? É por meio de um programa de computador, escrito numa linguagem que a gente chama de script, tá? E eu estou chamando, na verdade eu quero chamar aqui de contrato. Tem um contrato que é uma função de computador, uma função que estabelece certas condições para autorizar um certo gasto. E o que significa isso? Significa que uma segunda transação, num segundo momento, ela pode querer gastar aquela uma saída, e aí para isso ela tem uma das entradas, um dos campos dessa entrada da transação, tem um outro programa de computador, que quem está escrevendo a transação precisa fornecer. Tá? E esse programa de computador, em princípio, produz os dados que vão ser validados pelo contrato. Eu estou escrevendo com essa cor meio roxinha aqui, está visível para vocês? Hã? Tá bom. Em princípio, a ideia é essa. Tá? Mas obviamente são programas de computadores, podem fazer, tipo, programador programa, né? O programador expressa ideias, tá? A ideia é que você vai expressar ideias, tudo bem? Essa é o princípio básico, tá? E quando que esses programas são, de fato, executados? Eles são executados, esse programa que está aqui, que eu vou chamar de, sei lá, C, ele é executado quando a transação 1 estiver sendo validada na rede. E não quando a transação 0 estiver sendo validada na rede. Então, muita atenção com essa história de quando que essa coisa acontece. O quando as coisas acontecem vai importar. Porque, repare, eu posso colocar o contrato lá e isso fica anos. Ou eu posso, eu mesmo, já criar uma transação com contrato e já de ato contínuo, criar uma segunda transação já gastando ela e já propagar as duas coisas juntas, inclusive. Nada me impede de fazer isso. Tá? O benefício disso, aí a gente vê quando a gente vai falando de outros protocolos. Porque eu posso usar isso para expressar outras ideias. Tá? E aí repara uma coisa, qual que vai ser a ideia básica de a gente ter camadas, né? Se fala dessa coisa de Bitcoin vai escalar em camadas, tá? O que a gente está vendo aqui é a camada base dos protocolos. Tá? A camada base é o protocolo básico, tem as transações, tem os blocos, provas de trabalho, essa coisa toda que a gente está vendo aqui. Tá? Só que, como é que funciona essa coisa de camadas? É muito baseado na ideia de redes de computadores que também são protocolos em camadas. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui um certo protocolo, que é o protocolo IP, ele me permite transmitir dados e ele me dá algumas garantias de funcionamento. Tá? O IP ele me dá a garantia de tentar encontrar rotas entre duas máquinas, tá? No que a gente chama de melhor esforço. Né? Então, como é que é a ideia do IP? Quando eu quero transmitir algum dado lá nesse protocolo, eu tenho a gente monta o que a gente vai chamar de pacote. Tem um cabeçalho. Oi? IP. Internet Protocol. O TCP é outra coisa. Que é o que eu ia falar agora que eu vou falar chegar no TCP. Mas a gente vai botar um cabeçalho e eu tenho um payload. Eu tenho um cabeçalho, eu tenho um payload. Tá? No IP, nesse cabeçalho aqui, vai coisas, por exemplo, como o endereço IP, que é quem é o destinatário dessa coisa. Tá? Mas não tem informação de rota.
Como que eu chego nesse endereço aqui? Como que eu chego nesse local? Aí, o que o teu celular, por exemplo, está fazendo? Você está lá, mandando mensagem no WhatsApp, tá? O que ele vai fazer? O teu telefone está conectado provavelmente só num ponto, ele só tem uma conexão com uma estação rádio base lá dele, que tem um IP também. E aí ele manda todos os pacotes para lá. E aí lá, ele está conectado, por exemplo, provavelmente num roteador que tem várias rotas lá, que ele consegue mandar para vários lugares. Ele fala, tá, então vou mandar para essa rota aqui, porque eu acho que é para lá que tem que ir. E aí isso vai indo, cada roteador vai ter olhando e falando, acho que eu tenho que mandar para cá, não, eu tenho que mandar para lá, tá? E aí os caminhos, eles vão meio que se descobrindo. Claro que um monte de coisa pode dar errado nesse caminho, pode ser que você fique um tempão nesse processo aí e você não encontre a máquina que você está procurando. Pode ser, você não sabe a rota, você não sabe como chegar lá, tá? Beleza. O que o TCP faz? O que o TCP faz, tá? O TCP, ele vai ser um protocolo que organiza esses pacotes. Que é para a gente ter uma certa garantia de ordem de chegada, de reliability, de que se alguma coisa não chegar no meio do caminho, eu consigo detectar e eu consigo retransmitir. Tá? Eu quero ter essas garantias. Como que a gente faz? Assim, não vou entrar no detalhe de como, assim, os detalhes, os bits, os bytes e tal, não sei o quê, mas qual que é a ideia básica? A ideia básica é, aqui dentro do payload do IP, eu vou colocar alguma outra coisa que não é só dados. Aqui vai entrar, no TCP eles chamam de frames. Mas é a mesma coisa. Eu tenho uma estrutura que tem um cabeçalho e tem um payload. Aqui do TCP, aqui do IP. E essas coisas elas são meio que unha e carne, nesse caso aqui particular desses dois protocolos, tá? Eles são muito feitos para funcionar um com o outro. Mas o TCP não precisa do IP para funcionar. É porque assim é a implementação mais comum. E o IP não tem nada a ver com o TCP, você não precisa rodar TCP para usar o IP. Você pode usar outros protocolos, inclusive é bastante comum usar o DP, que é um protocolo de datagramas, que não tem essa história de continuação de um fluxo, tá? Enfim, também é construído da mesma forma aqui, ó. Tem um cabeçalhozinho, lá dentro do payload do IP, tem um cabeçalhozinho, um payload, e aí dados, tá? Essa é a mesma coisa que a gente vai querer fazer aqui, ó. Para construir um outro protocolo que usa esse como um protocolo base. O que significa isso? Significa que eu vou estar mandando transações para lá e para cá, nesse outro protocolo. Assim como lá no IP, no TCP/IP, nesse conjunto, eu estou mandando um monte de pacotinho IP. Os roteadores, quem está roteando, firewall, essas coisas, eles não precisam saber, eles não precisam conhecer o TCP. Se eles conhecerem o TCP, eles conseguem fazer mais coisas. Eles conseguem fazer, por exemplo, firewall, eles sabem de TCP, eles conseguem fazer coisas mais espertas. Por isso que aqui eles conseguem fechar um monte de coisa na rede, por exemplo, aqui da universidade que vocês estão agora. Tem um monte de serviço que você entra lá e tu não consegue usar. Tá? Por quê? Porque o firewall que está gerenciando, que está no meio do caminho, ele sabe olhar esses pacotes, e ele sabe que isso aqui é TCP, ele sabe que olhar que é um pacote, tipo, aquilo ali tem a ver com uma sessão, ele sabe decodificar tudo aquilo ali. Tá? Ele sabe que é você que está tentando fazer alguma coisa. Ele sabe a direção, se é uma sessão que está de dentro para fora, e aí normalmente ele permite isso, mas ele não permite começar de fora para dentro, esse tipo de coisa. Você não poder rodar um servidor web aqui, por exemplo. Tá? Esse tipo de coisa. Tá? Pergunta. E você tem que enganar. Tem que enganar, mas onde estava esse pacotinho? Onde estava esse pacotinho? Onde estava? Editável. Tipo assim, quanto eu consigo... O quão editável são esses pacotinhos? Então, eles são... Quão maleável é esse pacotinho? Aqui dentro do payload você pode botar basicamente o que você quiser. Basicamente o que você quiser. Tá? Só que tem várias camadas de abstração meio que já construídas hoje para a gente ir facilitando a nossa vida. Porque cada camada desse protocolo está tentando resolver um problema específico. Que é a mesma coisa que vai acontecer aqui também. A gente vai botar mais camadas para resolver problemas mais específicos. Tá? Uma camada, uma pilha mais ou menos comum, tá? Ethernet,
que é o padrão que inclui, inclusive, padronização física de cabo e de tensões e tal nos cabos, mas também tem uma parte lógica nele. Hã? O modelo OSI não encaixa muito bem nisso aqui. A internet não encaixa muito bem no modelo OSI. São só 4 camadas, né? Entendeu? Porque, enfim, esses protocolos estão resolvendo mais de um problema de cada camada ali ao mesmo tempo. Mas, enfim. Mas, por exemplo, aqui a Ethernet que resolve o problema de eu conseguir fazer você ver bits. Sair bit daqui e chegar ali. Aí o IP, o que está resolvendo? O IP está resolvendo o problema de... Tá bom, vamos imaginar que eu consigo... eu consigo que todos vocês vejam bits. Como que você decide se aquele bit é para você ou não? O IP está resolvendo esse problema de endereçamento. O TCP está resolvendo um outro problema. Repara, agora eu já sei que fazer bits chegarem em você e você sabe decidir se aqueles bits são para você. O que o TCP está fazendo? O TCP está resolvendo um problema de confiabilidade aqui, nessas redes aqui. Que é, se falhar a comunicação, o TCP... Aí tem um monte de regras aqui, tem uma máquina de estados bem complicada que tem que rodar. Ele cuida de fazer handshaking, ele cuida de fechar a conexão, ele cuida de retransmitir pacote se o pacote demorar demais, ou se chegar fora de ordem. Ele cuida de reordenar os pacotes para você que está vendo o TCP, a pilha já do TCP, você vê um fluxo como se fosse um arquivo no teu computador. Entendeu? E aí vem a camada de aplicação aqui, né? Que aí pode ser qualquer coisa. Um exemplo dessa qualquer coisa. Esse protocolo que a gente está vendo aqui agora. Esse protocolo que a gente está vendo aqui agora. Que é o protocolo Bitcoin. Que é um monte de mensagens. Aí vai ter os dados, como é que tem que serializar, os cabeçalhos, a coisa toda. Toda a rede do Bitcoin roda aqui no TCP? Não. Toda a rede do Bitcoin não. Porque esses, como eu estou dizendo, esses protocolos, eles são meio que independentes uns dos outros. Eles são meio que independentes uns dos outros. Eles resolvem problemas específicos, eles meio que prestam serviços uns aos outros. Tá? Então, por exemplo, aqui, no caso do Bitcoin, as mensagens eles são muito específicas e não está atrelado a nenhum mecanismo de transporte. O mecanismo de transporte é como é que é essa pilha que está aqui embaixo. Normalmente chama isso aqui de transporte. É independente disso. Então, tem nodes que vão usar outros mecanismos de transporte, tipo Tor, tipo I2P, outros protocolos, que resolvem esse problema de transporte com outras características. Tor, por exemplo, é mais ligado à privacidade. É você não conseguir rastrear esses caminhos aqui. Entendeu? É por aí. Tá. Mas quando a gente for falar de fazer, vamos fazer uma Layer 2 no Bitcoin, o que a gente está falando? O que a gente está falando é fazer a mesma coisa. Eu quero embutir aqui, no payload, alguma coisa que um outro cliente consegue entender e fazer mais coisas a partir disso. Onde que eu embuto dados aqui, nas transações? Porque os dados que eu vou ficar transmitindo aqui é transações. Nesses scripts, eu vou colocar os dados ou no contrato ou no data. E é aqui que eu preciso expressar as regras desses outros protocolos. Mas no fim do dia é transação de Bitcoin para cá, transação de Bitcoin para lá. Essa é a coisa mais importante a se perceber. Mesma coisa para o Ethereum, mesma coisa para todos os blockchains que você pensar aí. Todas elas, exatamente, desse ponto de vista conceitual, tudo exatamente a mesma coisa. O que vai mudar? Vai mudar a flexibilidade do OK, como você consegue colocar, expressar esses protocolos, outros protocolos, nas transações dessas redes. É isso. Então, o Bitcoin vira na privacidade se ele for implementado no... A gente vai falar de privacidade um pouco mais pra frente. Diga, filho. Nessa linha do tempo aí, como que eu sei que eu vou ter dados suficiente para, que aquele contrato é meu e tal, porque isso é meio que depois, né? O cara faz o contrato e como é que eu tenho certeza que, no futuro eu posso realmente... Essa é uma boa pergunta. Como é que tá o nome, filho? Gustavo tá perguntando, cara, como é que o cara que tá me pagando, como é que ele sabe escrever um contrato que no futuro eu vou conseguir produzir os dados que para eu conseguir gastar, eu que estou recebendo dinheiro, certo? A resposta é, isso aqui precisa de uma coordenação. Se eu estou te pagando, você precisa me dizer como é que tem que ser esse contrato.
Entendeu? Não é assim, eu que estou te pagando, eu que produzo a transação TX0. Mas envolve alguma coordenação. Eu preciso coordenar com você. Você precisa me dar algumas informações. Por exemplo, que tipo de contrato eu boto aqui? Me dá a sua chave pública. Ou esse tipo de informação. A gente precisa coordenar. Professor, mas como é que funciona esse mecanismo de coordenação? O Bitcoin não se importa com isso. Não especifica como é que vai ser isso. Então, aí tem mecanismo mil aí. Tem essa história de endereços. Os endereços de Bitcoin, eles codificam os contratos. Então, quando eu quero te pagar, eu falo para você, me dá um endereço para eu te pagar. Aí você me dá lá, aí aparece com QR Code ou com umas strings assim grandes, tá? Aparece uns hashes. O que é aquilo? É uma codificação para você me dizer o contrato, os dados que tem que ter naquele contrato. Aí você está me dando aquilo. Mas isso é fora da rede do Bitcoin. Isso você me manda por e-mail, sei lá, você me dá um QR Code. Escreve aqui no quadro e eu anoto. Você me fala pelo telefone, sei lá, entendeu? Isso não importa. Isso já está até no hash, né? Hã? Isso já está até no hash, né? Tem hashes envolvidos, mas é um pouco mais sofisticado. Todo mundo bem com isso? Beleza. Isso aqui pra mim é a coisa mais importante de todas, tá? Isso aqui pra mim é a coisa mais importante de todas. Isso aqui, ó, que tá aqui desenhadinho agora. Isso aqui. E repare, eu mostrando pra vocês, parece simples e trivial. Na hora que você tá lá codando as paradas, fica difícil de entender. É isso aqui. A coisa mais importante de todas. Não pode tirar isso aqui da mente. Tá? Beleza. Na aula passada a gente viu vários contratos, né? Vários tipos de contratos, tá? A gente viu o contrato Anyone Can Spend. E aí eu coloquei para vocês... São contratos que parecem meio bobocas, né? Deixa eu revisar aqui. Anyone Can Spend. Eles são contratos meio bobocas porque, em princípio, eles não protegem dinheiro. Né? Então, tipo, eu tô pagando para alguém, para quem? Pro primeiro que pegar. Vamos chamar assim, né? Só que essa ideia do Anyone Can Spend é a ideia da gente conseguir manter compatibilidade com os nós do passado. Tá? Por quê? Porque para fazer o soft fork, a gente viu, o que eu posso fazer é transformar coisas que eram válidas em inválidas, mas não o contrário. No caso aqui da semântica das transações, a semântica eu digo é quem é o dono do quê, tá? Eu falar que alguém podia gastar alguma coisa e agora ele não pode mais, é restringir a regra. É deixar mais difícil a regra. Isso eu posso fazer isso como um soft fork. Mas o contrário não. Tá? Então vocês vão ver que a gente vai entrar em mais detalhe de Segwit e Taproot hoje. Vocês vão ver que a ideia do Anyone Can Spend é a ideia central para conseguir fazer esses upgrades serem soft forks. Tá? Então assim, parece meio boboca, extremamente importante. A gente viu o outro extremo, né, que é o No One Can Spend. É o unspendable. No one can spend. Para que serve isso, professor? Aqui eu não estou entrando muito em detalhe, mas serve para a gente expressar vários desses protocolos aqui, ó, de segunda camada na rede do Bitcoin. Porque o No One Can Spend é uma forma de eu colocar dados em algum lugar lá na blockchain e garantir que eles vão ficar lá e que aquela UTXO não vai ser gasta. Tá? Registro num documento, por exemplo. Mas enfim, você vai ver depois outras talvez alguns usos disso aqui, tá? Mas é usado esse tipo de contrato, e repare, isso não é um contrato especial, é uma família, né? Tá? É eu construir uma coisa que ninguém consegue gastar, ou então eu construir uma coisa que todo mundo pode gastar, tá? São famílias de contratos. Esses dois são bastante usados para a gente, como peça básica para a gente construir nos protocolos, tá? Deixa eu até anotar aqui. Esse aqui é soft forks. Isso aqui eu vou chamar de data injection. Então, no fim, no one can spend acaba gerando até inflação no sistema. Oi? O no one can spend gera até uma deflação no sistema. No one can spend. Se eu criar uma UTXO que não pode ser gasta, eu estou deflacionando o sistema. Sim, eu estou meio que queimando moeda. Porque ela está lá disponível, mas na prática ninguém consegue usar. Isso é inclusive uma discussão
mais recente de, tá, mas e diante de um computador quântico? Será que conseguiram destravar essas moedas? E aí a gente deveria fazer alguma coisa em relação a isso? Eu espero que lá no final vai ter uma aula sobre isso. Quanto que costumam deixar o valor dessas moedas que deixam para o contrato? 0. O valor que se costuma colocar no contratos unspendable, 0. Aí você vê que é um pouco mais sutil do que isso, porque pode ser que tenha um contrato que no todo ele é spendable de alguma forma, mas ele tem trechos que se você entrar ali, ele é unspendable. Lembra que a gente pode fazer condicionais, né? If, else e tal. Tá? Então, em geral, esses no one can spend são peças dentro de contratos maiores. Próximo. Aí a gente entrou na linha dos contratos standard, né? Só para lembrar. Pay to pub key. Você me dá uma pub key, eu pago direto para sua pub key. Você destrava com uma assinatura digital. Pay to pub key hash. Que conceitualmente eu chamo disso aqui de um hash locked contract. É um tipo de contrato que é travado com um hash também, tá? Que além de eu precisar saber uma chave pública, no caso aqui, assinar alguma coisa para uma chave pública, eu preciso também conhecer um segredo. Eu preciso saber a pré-imagem de um hash para conseguir gastar, tá? Isso que é esses HLCs aqui para mim. Que também vão ser peças básicas para a gente construir outros protocolos. Tá? Também vão ser peças básicas. Qual é o segredo nesse caso particular? A pub key que é o dono da coisa. Então, para poder gastar, você precisa me dizer qual é a pub key, que é o segredo, e uma assinatura válida para aquela pub key. E o terceiro é ainda legacy, tá? Transações legacy. Pay to script hash. E aí a gente viu que a ideia aqui é, eu tenho um hash também, preciso saber um segredo, só que agora o segredo é um script. É um script. Está falhando aqui. O segredo que eu preciso conhecer é um script. E aí esse script, ele vai ser, se eu souber o script certo, isso vai ser validado. E se for o script certo, ele vai ser parseado e também executado. Depois, num segundo momento. Todo mundo ok com isso? Beleza. E aí a gente viu, aí eu mostrei para vocês, acho que tem aqui um pouco no passado, olha aqui, ó. Aqui nessa parte preta, nessa bagunça do lado de cá, tem os campos de uma transação legacy. Tá? E aí um campo que gera problemas é esse aqui, ó, o script sig. Que é os dados que estão aqui. Ó. Os dados que eu preciso dar para cumprir um certo contrato. Qual é o problema disso aqui? Em geral, envolve ter uma assinatura digital. E aí vocês estão vendo lá no assignment 2, eu espero. Uma das coisas que eu estou pedindo é para você, dado uma assinatura, produzir outra válida. E olha o que eu estou pedindo lá para vocês, tá? Eu estou pedindo para vocês produzirem uma assinatura válida, dada uma assinatura. Estou pedindo para vocês produzirem uma outra válida, sem nem saber a chave privada dela, do assinante. Tá? É isso que eu estou pedindo para vocês fazerem. Se eu tenho a chave privada do assinante, e aí vocês também vão ter tem um exercício lá que é de assinar, eu gostaria que vocês explorassem um pouco a assinatura que vocês fizeram, que é o exercício 1 lá do assignment 2. Tá? Vocês vão ver que é bem fácil de fazer. Ah, eu assinei, validou lá o grader, passou. O que eu gostaria que vocês percebessem? Que se você assinar a mesma coisa várias vezes, você vai criar várias assinaturas diferentes. E todas elas vão dar válido lá no autograder. Porque tem tem um nonce envolvido, e esse nonce, ele tem uma certa aleatoriedade envolvida. Então, não tem uma assinatura para uma mensagem e uma chave. Tem, em princípio, trocentas mil, um número enorme de assinaturas válidas para a mesma chave, para a mesma mensagem a partir da mesma chave. Vou repetir. Nesse esquema que a gente está fazendo, a mesma mensagem e a mesma chave privada podem gerar um número monstruoso de assinaturas válidas. Não tem só uma, não existe a assinatura digital válida.
Existem um monte de assinaturas digitais válidas. Existe um conjunto inteiro de assinaturas digitais válidas. E cada hora que você assina a mensagem, em princípio gera uma assinatura diferente. Porque tem um certo número aleatório lá no meio. Tá? E aí, por que isso é importante? Por quê? Porque na hora que eu coloco assinaturas aqui, o ID dessa transação vai mudar. O ID é o hash de todos esses dados que estão aí dentro. Se mudou um dado aí dentro, vai mudar o hash dele. Vai mudar o ID. Tá? E isso impacta essa ideia de a gente construir outros protocolos aqui. Por exemplo, para ficar um pouco mais materializado aqui, uma das coisas que tem no header do TCP é um campo chamado sessão. Porque você pode ter aberto um string TCP com o Google lá, você está lá olhando o seu e-mail, e você está com outro browser aberto acessando um outro site, que vai abrir um outro string TCP com outro servidor em outro lugar. Tá? E você está ouvindo música no Spotify, que vai abrir um outro stream em outro lugar, com outro servidor. Você pode ter trocentos streams abertos. Tá? Na tua máquina, pensa que você está lá com cabo de rede, mas é a mesma coisa com Wi-Fi. Você só tem um lugar para entrar e sair bit. Todos os bits entram e saem pelo mesmo lugar. A tua máquina, normalmente, aqui a máquina na ponta, né, que é essa que a gente usa, normalmente ela está conectada com uma coisa só. Está conectada com um access point do Wi-Fi, está conectado com um roteador lá na tua casa, do lado do teu provedor de serviço. Ele só manda e recebe para um mesmo endereço, que é o gateway lá dele. Tá? Tudo tem que passar no mesmo lugar, pelos mesmos pacotinhos IP aqui. Como é que você diferencia o que é tráfego do Spotify, do seu e-mail do Google, do, sei lá, outra coisa que você está fazendo trabalho no banco? Como é que você diferencia? Tem um número aqui que diferencia esses caras todos. Ah, não, esse pacotinho aqui é de tal serviço e esse outro é daquele outro. Tá? Esse é daquele, esse é desse e aquele é daquele. Por que eu estou falando isso mesmo? Ah, tá. Porque olha só, como que a gente vai... Uma das coisas que a gente vai querer fazer para criar os protocolos, usar esses IDs para identificar do que se refere àquela transação ali. Ah, isso aqui é entre aspas, um pacote que tem a ver com um canal de pagamento assim. Não, isso aqui tem a ver com um contrato compartilhado, não sei o que lá, do fulano de tal ali. Não, isso aqui é um CoinJoin, não sei como. Isso vai ajudar a gente a identificar essas coisas, tá? Só que se eu posso ficar mudando o TXID, a torta e a direita, isso me complica do lado de lá. Porque eu não consigo prever como é que esse TXID vai mudar. Se eu conseguisse prever, não tinha problema. Tá? Qual que é a ideia do Segwit? Uma das principais justificativas para fazer esse upgrade é: vamos resolver esse problema de maleabilidade aqui, ó, das transações. Como que eu faço isso? Como é que eu faço para incluir para o ID da transação não poder mais ser mudado? Qual que é a ideia básica? É eu tirar do ID da transação, do cálculo dela, tudo aquilo que pode ser mexido, que são as assinaturas. São as assinaturas. Tá? Então eu preciso tirar esse campo, scriptsig, do cálculo do TXID. Só que se eu fizer isso, eu estou fazendo um hard fork, né? Eu estou mudando a regra, os nós antigos, eles não vão saber fazer a mesma coisa que eu. Então eu não posso simplesmente ir lá e falar, não tem mais esse campo aqui. Ou, na conta do TXID não entra mais tal campo. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso fazer uma outra coisa, que é uma coisa um pouco mais sofisticada, é mais complicada. O que a gente fez? A gente criou um outro campo, que a gente chamou de witness, e lá a gente vai colocar essas assinaturas. Aqui, ó, vai ter o scriptsig. E aí eu posso usar o scriptsig lá em cima ou aqui embaixo agora. Só qual que é o truque? Como a gente viu na aula passada. Os nós antigos, o meu nó sabe se eu estou falando com um nó novo ou não. Eu sei, porque eu fiz o handshake e a gente trocou bits dizendo quais serviços a gente suporta na rede. Esse, inclusive. Se eu sou um nó novo, eu conecto em você, eu sei se você é um nó antigo ou um nó novo. E aí, se você é um nó antigo, eu nunca te mando essa informação aqui. Você nunca vê isso aqui. Para você, isso não existe. Se você é um nó novo, eu te mando isso aqui também.
adicional, somando mais dados, tá? E assim a gente vai diferenciando a coisa. Só que perceba uma coisa, a gente vai olhar agora os dois contratos do Segwit. Perceba uma coisa, para o nó antigo, se ele não vai receber isso aqui, ele tem que conseguir validar um gasto sem essa informação. Ele tem que conseguir validar isso aqui sem essa informação. Isso quer dizer que o nó antigo... Não. Quer dizer que validar é decidir se é válido ou não. Tá? É isso que eu estou chamando de validar. O que eu estou dizendo aqui, um nó antigo, ele tem que... uma coisa no soft fork, uma coisa que era válida pode se tornar inválida. Então, para o nó antigo, uma coisa pode ser válida e para o nó novo, ela ser inválida, porque tem regras adicionais. Mas o contrário não. Isso quer dizer que para o nó novo, uma coisa válida não pode ser inválida para o nó antigo. Entendeu? Isso quer dizer que os nós novos, na hora que a gente faz essas transações Segwit, o nó novo pode falar, isso aqui não é válido. E o nó antigo decidir que é válido. Outra coisa que pode, o nó novo falar que aquilo ali é válido e o nó antigo também concordar. Isso é válido. Deixa eu escrever as possibilidades, porque eu acho que não vai ficar confuso. Ó. Oi? Não, é o consenso dos nós. Vamos lá. Legacy e o upgraded. É o novo. Eu posso ter uma coisa válida aqui, que o nó novo concorda que é válido. Isso aqui, tudo bem para o soft fork. Eu posso ter uma coisa válida aqui, que é inválido aqui. Isso aqui é ok para o soft fork. Eu estou deixando a regra mais difícil. Estou restringindo as regras. Aqui eu posso ter uma coisa inválida e o nó novo concordar que é inválido. Isso aqui está ok. O que eu não posso fazer é uma coisa que era inválida aqui passar a ser válida aqui. Isso eu não posso fazer. Se eu fizer isso, aí eu estou separando, fragmentando a rede em dois. Esses aqui vão ser um upgrade incompatível. Mas esses upgrades, no final das contas, eles só vão importar, tipo assim, para os mineradores, só os mineradores que vão... Não importa para todo mundo, eu quero usar a transação nova. Porque se eu estou fazendo um upgrade é porque ela me dá alguma vantagem. Sim, mas, por exemplo, se eu fico na antiga, ou alguém atualiza, ela vai para nova, fica inválido. E aí o minerador, quando ele for colocar no bloco, dependendo da versão que ele tiver, ele vai, se ele estiver na versão nova, ele vai invalidar, não vai entrar no bloco e aquilo não vai ser válido nem para mim nem para você, porque só é válido para todo mundo se entra no bloco de de trabalho. Repete, deixa eu ver se eu entendi seu comentário. Você está me dizendo que, vamos imaginar que tem um minerador que não fez o upgrade, ele está aqui. E aí ele colocou lá no bloco dele uma transação desse tipo aqui, ó. Que para ele é válida, mas que para os nós que fizeram upgrade é inválido. É isso que você está me comentando? Porque aqui não tem problema, aqui não tem problema. Aqui os dois concordam. Aqui a gente não vai fazer porque a gente já sabe que dá problema. A questão é essa que está marcada ali. Era válido e ficou inválido. Eu restringi a regra. Tá? Então, se o minerador minerar um bloco que tem uma transação dessa, o que vai acontecer? Ele vai propagar, ele vai calcular para o trabalho, aquela coisa toda, para ele aquilo é tudo válido. E aí ele propaga para o resto da rede. Para o resto da rede. Se a maioria dos nós for nós legacy, dos nós e dos mineradores, inclusive, mas se a maioria dos nós for legacy, eles vão aceitar isso aí, porque é válido para eles. Tá vendo? Mas se a maioria dos nós for nós que fizeram o upgrade, eles vão ver esse bloco novo e eles vão considerar aquilo inválido. Inclusive os mineradores, os outros mineradores. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente precisa coordenar esse upgrade. Não é de qualquer jeito. Coordenar esse upgrade é um problema. Por quê? Porque eu preciso ter uma certa maioria que faça o upgrade para ele de fato funcionar. Uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa. Mas assim,
como é que você falou da maioria, né? Mas como é que se decide se é a maioria? Como é que você decide se é a maioria? Cara, você é autônomo você é autônomo e soberano para decidir o que você quiser. Ninguém consegue falar para você fazer ou deixar de fazer. Isso não quer dizer que a gente não vá conversar. Isso não quer dizer que na hora que a gente está conversando sobre upgrade, que não tenha discussão e o fórum na internet e um monte de gente falando dessa coisa e você tá lá e tentando se convencer do e o que eu deveria fazer. Entendeu? Isso que eu ia colocar agora. Isso. É importante na hora que tiver o upgrade que tenha uma certa maioria entre os mineradores que façam o upgrade. Por quê? Porque se isso aqui acontecer, o bloco válido ele vai ser invalidado, se a maioria dos mineradores está minerando na regra nova, essa cadeia que vai produzindo esse tipo de transação aqui, ela vai acumulando mais prova de trabalho. E aí ela vai reorganizando a cadeia do outro. Entendeu? Isso aí. É muito doido. Vou repetir o que a Camila falou, cara, porque é isso mesmo. O nó que não atualizou, ele fica na cadeia certa. Por quê? Porque a cadeia certa acumula mais prova de trabalho. E aí, repare, se você é minerador, nesse momento você tem um incentivo monstruoso para fazer o upgrade. Por quê? Porque senão você está minerando e seus blocos que você está minerando, você está perdendo o tempo todo. E você já está gastando trabalho. Então, quando acontece o upgrade, meio que tem um momento crítico ali que os mineradores percebem, cara, meio que todo mundo faz o upgrade, porque senão ele vai continuar trabalhando em blocos e os blocos vão ser rejeitados pelo resto da rede o tempo todo. E aí ele está só perdendo dinheiro, entendeu? Está só perdendo recurso. Se tem um mecanismo, se eu mandei um bloco inválido para você, se tem um mecanismo para te avisar. Então, no passado tinha mecanismo que avisava. Mas isso é meio que um vetor de ataque. Aí tem ataques possíveis que você pode fazer em termos disso. Hoje em dia é mais restritivo. Tipo, se você manda um bloco inválido, a política normal é meio que você só desconecta e bane aquele nó ali e tipo, para de falar com ele. Pode acontecer isso também. E aí, repare, isso aí é outro mecanismo que acaba, no nível da rede, que acaba incentivando que tu faça upgrade. Porque você começa a ficar meio mais desconectado, né? Você tá mandando bloco inválido o tempo todo, os outros estão desconectando de você, eles acham que você tá bagunçando a rede, eles vão desconectando e você vai ficando mais isolado na rede, naturalmente. Eu rodo o Bitcoin hoje na minha máquina e, assim, com uma certa frequência eu recebo o meu software de segurança lá, dá como que alguns endereços foram bloqueados. É comum ataque na rede do Bitcoin? É isso? Fala de... É como um ataque na rede do Bitcoin deve ter todo dia. Agora, que tipo de ataque, não sei te dizer. Fala de trojano. Ah, não, isso aí, meu amigo, isso aí, se você tá rodando um node, você tá rodando, entre aspas, tem um servidor na tua máquina que tá recebendo dados. Uhum. E é relativamente fácil de descobrir, de encontrar o seu nó na rede. É feito para ser fácil, porque você quer aumentar a conectividade. Então, só que por outro lado, tem um monte de gente que não tem nada a ver atacando o Bitcoin que tá tentando atacar a tua máquina. Se tu tá rodando node Bitcoin, provavelmente tem chaves ali que destravam valores. Então, ataque na rede Bitcoin tem todo dia. Tipo, deve ter a cada segundo. Deve ter o tempo todo. Esse é o normal. Tem que fazer o sistema funcionar apesar disso. Todo mundo bem? Posso ir? Beleza. Então segue o baile aqui. No Segwit a gente introduziu dois tipos de contrato. Como é que eles funcionam? O primeiro deles vou chamar de Pay to Witness Public Key Hash. Hã? Segwit é Segwit. Nossa, eu não consigo falar isso. Essa palavra para mim é muito difícil em inglês. Segregated Witness. Witness é testemunha. Witness é um jargão em criptografia que é quase um sinônimo de assinatura.
Quase um sinônimo. Segregated witness. Tipo, separei as assinaturas. Então vamos lá. Como que é o pay to witness public hash? Tá? Que é um upgrade do pay to public hash. Então a lógica é a mesma. A lógica é mais ou menos a mesma. Eu preciso mostrar um pub key e eu preciso mostrar uma assinatura. Só que agora vai ter essa witness. Como que é o lock script? Como que é o script de travamento? Que vai ficar na saída de uma transação. Quem está pagando. Presta bem atenção. Ele vai ser assim, ó. Coloca 0 na pilha. Coloca 0 na pilha. Coloca um hash de 160 bits na pilha. Acabou. Esse é o script é o locking script, é o script de travamento. Para comparar com como era antes, tá? Como que era antes? O pay to public hash. Ele era assim, ó. Ele era esse aqui, ó. Duplica, coloca um hash na pilha. Duplica, calcula o hash do que está no topo da pilha, coloca um hash, compara os dois hashes, checa a assinatura. Ele era assim. Agora ele é assim, ó. Coloca 0 na pilha, coloca um hash de 160 bits na pilha. Pro nó legacy, pro nó antigo, como que eu destravo essa parada aqui? Como que eu gasto isso aqui? Como que você gasta isso aqui com o nó antigo? Como? Oi? Põe o quê? Eu preciso botar alguma coisa na pilha? Se eu não fizer nada, se eu deixar um script vazio e executar direto o lock script, vai colocar 0 na pilha, vai colocar um hash no topo da pilha. Já está diferente de 0 o topo da pilha quando terminar. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. O topo da pilha, para validar, precisa estar diferente de 0 ou diferente de vazio, né? A pilha não pode estar vazia. Não. Aqui já tem a probabilidade desse hash ser 0 é assim, enfim, impossível, né? Praticamente. Precisa fazer alguma coisa para destravar isso aqui? Não. Que tipo de contrato é esse para um nó antigo? Olha lá o anyone can spend. O nó antigo, ele olha aquilo lá e fala assim, tá válido. Vou liberar o gasto aqui. Só que o nó antigo olha isso e acha estranho, tá? Tipo, aparece um warning lá no log, se você inspecionar o log, aparece um warning lá, tipo, tem um anyone can spend aqui no meio, aqui, ó. Tá esquisito isso aqui. Mas é válido. Todo mundo tá vendo? E o nó novo? O que ele vai fazer? O nó novo, ele sabe da regra do segwit, então ele vai olhar os segwits, tá? O nó novo vai olhar e falar assim, opa, peraí. Deixa eu olhar esse lock script aqui. Se o lock script for exatamente 0 e depois 160 bits, 160 bits, tá? 160 bits, essas duas coisas que colocou na pilha, ele sabe que isso aqui é esse tipo de contrato. É uma regra lá, tem um if lá, tipo, olhei isso, olhei aquilo. Então, tipo, vai para essa parte do código aqui no avaliador, tá? Se isso acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro olhar o que tem na witness. O que tem na witness, tá? A witness é um campo das entradas da transação e não das saídas. Ele é um campo das entradas. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tiver na witness e vai colocando na pilha. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai primeiro colocar uma assinatura. É o que a gente vai colocar na witness para destravar. Então, boto uma assinatura, boto uma pub key aqui na witness. O que o nó novo vai ver? Ele vai falar, a witness dessa entrada tem 2 elementos. Então, vou pegar o primeiro e botar no topo da pilha, que é a assinatura. Vou pegar o segundo elemento e botar no topo da pilha, que é a pub key.
Então, o que a witness faz? Ele preenche a pilha antes de executar os contratos. Depois disso, ele começa a executar o unlock script. Professor, mas o unlock script sou eu que coloco, certo? Você, na hora que está querendo gastar, está na entrada da transação. Sim. O witness também. E ele vem na frente do lock. Ele é executado antes do lock. Executado antes. Isso. Já era assim. Tudo bem? Agora eu botei uma terceira coisa, que é a witness, que também está na entrada da transação, que é executada antes do unlock. Mas ele não é um programa arbitrário. Ele é simplesmente uma lista de dados que eu vou botando na pilha na ordem que elas aparecem. Isso, não é dado. Aqui eu posso ir preenchendo a pilha, mas eu não posso executar um script arbitrário aqui, nesse momento, da witness, tá? O unlock pode ser vazio. O unlock pode ser vazio, e no caso aqui vai ser vazio, tá? Por quê? Porque quando eu ver esse unlock aqui, o que eu vou olhar? Eu vou olhar e vou perceber, isso aqui é um witness page to public key hash. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que executar aquele script que era antes lá do public key hash. Opdup, não sei o que, bababá, aquela coisa toda. Mas se eu colocasse não seria em um também para o novo, porque estaria diferente de zero. Como é que é? Não seria gastável para todo mundo. Não, se eu colocar o quê? Um unlock vazio, ele sempre vai estar diferente de zero. Um unlock vazio? Não, mas eu estou colocando um unlock vazio aqui, ó. Sim, mas se eu deixasse um unlock sem witness, foi você que me viu, certo? Se eu colocar um unlock vazio, uma witness vazia, ele vai executar essa lógica com a witness vazia e com um unlock vazio. Vai falhar o script, na verdade. Mas ele vai executar essa regra. O que vai ser, o que o nó novo, o que ele, talvez você possa bagunçar, é se você não seguir esse template aqui. Por exemplo, se eu botei aqui, botei 10 aqui, ó, em vez de, o valor 10 em vez de 0. Aí ele vai olhar e falar, começando com 10, eu não sei o que é. Se é diferente de zero, então vai estar... Se é diferente de 0, aí o que eu faço nesse caso? O nó novo. O nó antigo, ele não sabe nada disso, ele só faz o que ele vai fazer. O que o nó novo faz se ele vê uma coisa que ele não conhece ali, no lock script? Ele simplesmente faz a regra antiga. Que nesse caso aqui é um anyone can spend. Entendeu? Nesse caso aqui. Essa flag que vai falar para ele, que vai interpretar de outro jeito. E não é nem só a flag, é o formato que está aqui. Você vai ver que tem um outro contrato que tem a mesma flag, mas tem outro dado ali. Mas essa flag é importante. Inclusive, isso aqui tem nome, tá? Isso aqui é o número de versão. Número de versão, a gente vai ver já um outro caso que a versão é diferente. E esse cara aqui a gente chama de Witness Program. Eu não gosto desse nome, mas é o que é. Está na especificação. Witness Program. É o nome desse hash. Tá? O que esse hash 160 vai validar? Ele vai validar se essa pub key bate com se o hash daquela pub key bate com esse hash, que é o que já fazia antes, né? Que é o que a gente já fazia antes. E eu vou validar se essa assinatura de fato assina essa mensagem. Que é o que a gente já fazia antes. Isso aqui é o contrato novo do Segwit. Professor, qual que é a vantagem disso, professor? Fora a história de maleabilidade. Tá? Fora a história de maleabilidade. Por que não é maleável essa transação? Porque essa assinatura aqui, ó, não entra no cálculo do TXID. Só esses dados aqui estão aqui, ó. E agora o unlock está vazio. Não tem o que eu escrevo aqui, ó, para poder mexer na transação. Ele está vazio. Tá? Se eu mexer nisso aqui, eu mexo na semântica da transação. Ela significa uma coisa diferente. Não significa mais a mesma coisa. Tudo bem? Outra vantagem. Aqui tem menos dados do que tinha antes. Aqui tem bem menos dados do que tinha antes. Olha como é que era antes. Ó. Cadê ele? Antes era isso aqui tudo, ó. Aliás, não. Antes era esse aqui, ó. Antes era isso aqui tudo. Esse programa aqui todo. Agora só tem um hash lá e um byte 0. Então tem menos dados. Então isso é mais barato, paga menos taxa. Tá? A gente vai ver ali um pouco, já ali na frente. Isso aqui tem uma outra questão de taxa que mudou o cálculo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Todo mundo bem com isso? Mas repare, isso é uma regra especial, né? Uma regra particular. Tá? O outro contrato é o
pay to witness script hash. Como que é o lock dele? O lock dele é assim, ó. Coloca 0 no topo da pilha, coloca um hash de 256 bits no topo da pilha. Só. Como que é o unlock para o nó legacy? Para o nó que não fez o upgrade? Como é que ele destrava isso aí? Não precisa fazer nada, né? É só gastar. Isso aqui já é válido. Repare, isso aqui é um N1 can spend, ó. Para o nó antigo. Isso aqui é um N1 can spend para o nó antigo. Eu falei que o N1 can spend é a chave do soft forks. Aqui nesse mundinho, nesse pedacinho do protocolo. É importante. E demorou-se para perceber isso, tá? Isso não é tão fácil de perceber. É fácil de perceber eu falando aqui para vocês. Vocês vendo já a coisa feita. Mas isso foi uns 2 anos até as pessoas perceberem que dava para fazer assim. Mas qual a importância tão grande de deixar os nós antigos na rede com esses contratos que não seriam válidos? Porque tem dinheiro do Legacy lá ainda, cara. A maior parte do dinheiro, inclusive, está em endereço Legacy. A maior parte não, mas assim, sei lá, uns 25% do valor da rede está em endereços Legacy. Por que é importante você não expulsar a rede, os nós antigos da rede? Porque a rede é mais valiosa com mais nós e não mais valiosa com menos nós. Segue o baile aqui. E o nó novo, o que ele precisa fazer para destravar? Na entrada do gasto, lá onde ele está gastando, vai ter um campo da witness. Ele pode colocar dados à vontade aqui, vários dados, né, o que for necessário. E a última coisa que ele precisa fazer é colocar um script. Colocar um script. E aí qual vai ser a semântica? A mesma semântica que tinha antes, que é: eu pego esse script aqui, olho ele como um monte de bytes. Eu não vou interpretar ele agora no primeiro momento. E eu checo se o hash dele bate com o hash que está aqui. Se não bater, já falhou. Quer dizer que você não conhece o segredo para poder gastar isso. No caso aqui, o segredo é um script. Se bateu, eu vou passear esse script. E aí eu vou usar aquilo como programa que vai ser de fato executado. Tá? Vou usar aquilo como programa que vai ser executado. Daí eu vou colocando os dados que estão aqui na pilha e executo esse programa que está aqui. Com aqueles dados que estão lá na pilha. Que é o que a gente fazia antes também. É a mesma coisa do script hash. Só estou mexendo onde eu coloco os dados. Estou fazendo hard-coded um contrato que já tinha antes. Todo mundo ok? Isso são os 2 contratos Segwit. Só tem esses 2 tipos de contratos aqui. Tá? Só tem esses 2 tipos de contrato. Tem umas coisas interessantes que dá para fazer, mas que eu não vou entrar em detalhe aqui para explicar para vocês. Mas uma delas que vale a pena eventualmente vocês olharem em algum momento, que é: dá para eu embutir esses 2 contratos aqui, que são contratos novos, que os nós antigos não conhecem, numa transação que é pay to script hash, que é essa daqui, ó, que os nós antigos, depois de 2012, conhecem. O Segwit é 2017. Esse aqui é 2012. Tá? Então, tem como pegar uma transação Segwit, um contrato Segwit, colocar ele dentro de um pay to script hash, e aí o nó antigo conseguir validar o contrato novo. É meio doido essa parada. É bem inteligente. É relativamente simples, tá? Mas vou deixar para vocês olharem como é que funciona isso. Tudo isso é meio que... Isso é uma consequência não intencional de como foi feito o upgrade anterior, tá? Mas, enfim, dá para fazer esse tipo de coisa. Segue o baile aqui. Por que é com o witness 256 e o Porque eu preciso ter uma forma de diferenciar esse desse. Não, sim, eu digo o sem ser o Segwit. Aqui atrás? Aqui atrás era hash 160 também, né? Que ele aqui, ó.
lock script do PopDoc, PopRest. Aham. A mesma coisa não acontece com o script? Não, a mesma coisa não. Repara que esse aqui ó, já era hash 160. Então esse aqui não mexeu. Esse aqui, esse hash 160 estava aqui para validar o script. Só que lá, aqui no Segwit eu preciso ter uma forma de diferenciar esses dois. Aí como é que se decidiu? Vamos botar esse aqui com hash 160 e esse aqui com hash 256 bits, porque eles vão ser diferentes. Eu diferencio pela quantidade de bits que tem nesses hashes. Então repara que é uma variação do que tinha antes. E qual seria o lock script executado pelo mundo? Esse que eu acabei de falar para você aqui informalmente, que é. Não tem um lock script tal, vai executar isso que eu estou te dizendo aqui, tem uma regra lá, hardcoded, que é, vai colocando esses campos, esses dados na pilha, vai botando lá, bota na pilha. Chegou no script, parseia o script e vê o que tem ali, e executa o que tem ali. Então o script vai dizer o que tem ali, e aí você vai executar. A gente viu um certo exemplo aqui atrás também, que era esse aqui, ó, que era o multisig. Então, para fazer esse mesmo exemplo aqui, o que eu colocaria, o que eu faria ali, tá? O que eu faria? Esse pedaço aqui é o script. Esse pedaço aqui é o script. Eu coloco tudo naquela coisa que está assim, ó, script lá, tá? Esse aqui, ó, é um dado, outro dado, outro dado. Então, como é que apareceria minha witness? Minha witness teria quatro itens, 4 elementos. Primeiro 0, depois a assinatura 1, depois a assinatura 2, depois um script. O script é todo esse bloquinho aqui. Aí o que a coisa vai fazer, o validador vai fazer? Ele vai pegar o script, fazer o hash disso aqui tudo, e comparar com o hash que está lá no witness program, que é um hash também. Se bater, ele olha e fala, beleza, bateu, então vou executar. Coloca esse aqui na pilha, coloca esse dado na pilha, coloca esse dado na pilha. Aí a tua pilha começou pré-preenchida. Parseia esse script aqui. Aí ele vai ver essa estrutura interna agora. E executa a estrutura interna. Entendeu? E aí, continuando. Que no caso aqui coloca 2 na pilha, coloca pubkey na pilha, coloca pubkey na pilha, coloca pubkey na pilha, coloca 3 na pilha. Check multisig, que vai consumir essa pilha toda e vai dar verdadeiro ou falso. Nesse caso, nesse exemplo aqui. Mas esse script pode ser o que você quiser. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Beleza. Uma segunda coisa que o Segwit, que o upgrade do Segwit estava tentando resolver, mais ou menos, que é o seguinte. O Segwit foi proposto ali entre 2015 e 2017, tá? 2015 começou uma discussão de aumentar o tamanho do bloco do Bitcoin, que era 1 megabyte, no máximo 1 megabyte, contando todas as transações que estão no bloco, mais o cabeçalho. Tinha essa regra, tá? E existia um certo consenso de aumentar o tamanho desse bloco. O que não tinha consenso era quanto aumentar, como aumentar, né? Se a gente aumentar só uma vez, ou se a gente já colocar uma regra aqui aumentando. Tinha várias propostas na época, tá? E tinha um certo consenso na comunidade inteira de vamos aumentar. Tá? O que eu estou dizendo que não tinha consenso é o como e nem quanto. Tá? O Segwit foi o que acabou prevalecendo. Esse upgrade aqui. Como que ele aumentou o tamanho do bloco? Porque repare que aumentar o tamanho do bloco simplesmente é fazer um hard fork. Por quê? Porque agora eu tenho blocos que eram inválidos, que vão ter mais de 1 mega, eles passam a ser válidos. Isso é um hard fork. Tá? Isso eu estou obrigando todo mundo a fazer o upgrade. Ou não fazer o upgrade e separar a rede em 2. Em 2 moedas diferentes. Que foi o que aconteceu. Vamos lá então. Qual que foi a ideia do Segwit para conseguir aumentar o tamanho do bloco? Eles olharam e falaram assim. Oi? Olharam e falaram assim. Eu não posso mexer nesse limite de 1 mega. Não posso mexer nesse limite de 1 mega. Mas eu posso, nessa ideia de eu não vou mostrar algumas informações para os nós antigos, quer dizer que tudo aquilo que estava ou quase tudo que estava no script SIG, tudo aquilo que puder ir para a witness,
está diminuindo o tamanho das transações. Porque são dados que não vão ser enviados para os nós. Certo? Isso quer dizer que, na prática, é como se eu estivesse aumentando o tamanho do bloco, porque um lugar onde cabia, sei lá, 1.000 transações, 2.000 transações, vão caber agora 3.000, 4.000, sei lá quantos. Por quê? Não é porque aumentou o tamanho do bloco, mas é porque tem menos dados nas transações. E são dados grandes, tá? Assinatura, uma informação relativamente grande aqui nesse meio todo aqui. Opa! O que se colocou então? Beleza, vamos fazer o seguinte. Mas vamos colocar um limite, porque a gente também não quer bagunça nas witness. A gente não quer deixar sem limite. Porque eu podia deixar sem limite de dados na witness. E aí o que eu estou fazendo efetivamente? Eu posso botar tipo, quantos dados eu quiser nas witness e tipo, fazer uns negócios gigantescos. A gente também não quer isso. A gente quer limitar os dados que estão nas witness. Tá? Então apareceu a ideia de um conceito que a gente chama de peso. A gente vai calcular duas coisas na transação. A primeira métrica é o size, é o tamanho da transação. Quantos bytes tem na transação? Que é o que a gente já fazia antes. Quantos bytes tem na transação? Tem tantos. Tá? Só que isso aqui é incluindo os dados da transação legacy e não as witness. Tudo que tiver na witness não entra aqui. Que é o que a gente já fazia antes, não existia witness. O peso da transação será o seguinte. Tá? O peso da transação vai ser calculado assim. Na verdade, eu vou dar aqui o cálculo do bloco, porque é o que está na spec. Tá? O peso do bloco vai ser o seguinte. O base size vezes 3, que é pega os dados das transações, os dados que já tinha antes. Soma aquilo, multiplica por 3. Então vamos supor que tinha uma transação que tinha 100 bytes antes. 100 bytes antes. E tem uma outra e eu consigo escrever uma outra transação Segwit com 70 bytes mais 30 bytes na witness, por exemplo. Que eu vou chamar assim, tá? 30 bytes na witness. Esse 100 entra aqui. Opa, esse 100 entra aqui, ó. Esse 70 entra aqui. Sem as witness. Multiplicado por 3. Então aquilo vai ter peso 3. Mais o peso, o tamanho total da parada. Então, se nesse exemplo aqui está entrando, aqui está entrando, total size, aqui vai estar entrando 170 nessa componente aqui, e aqui está entrando 200, porque aqui está entrando as witness. Todo mundo está vendo? Não tenta entender muito o porquê dessa conta aí, não. É só aceita que é isso aí. Todo mundo ok? Tá? Isso aqui tem que ser menor ou igual a 4 mega. No caso, vai ser 4 mega, eles chamam de virtual bytes. 4 mega VByte. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na prática? Na prática, eu estou dizendo que a witness, os dados que estão na witness, tem um desconto. Oi? É isso aqui que eu estou explicando agora. É, conceito só de Bitcoin, não é um bagulho normal de computação. É para poder, isso aqui ó, vai estar um tamanho em bytes. Só que é para diferenciar de bytes de fato que vão estar lá, entendeu? Mas porque isso aqui não é um tamanho em bytes, é, tipo, tô pegando 170 bytes vezes 3, tipo, tá entendendo? Não tô contando mais os bytes, eu tô montando uma conta agora, uma conta na minha cabeça. Que tá em unidade de bytes, mas eu vou botar vou chamar de virtual byte só para poder diferenciar do outro. Oi? Aí, então, vamos lá. A escolha dessa proporção, ela o racional é o seguinte. Aqui a gente está aumentando o tamanho do bloco para até 4 megabytes. Se o bloco fosse todo composto de witness. Porque a witness só entra aqui. Só que como eu vou combinar dados que
dados que eram legacy mais as witness, o que de fato está acontecendo? Eu estou dando um desconto para os dados da witness. Porque os dados da witness vão entrar aqui, ó, multiplicados por 1, e esses dados aqui, eles estão entrando aqui multiplicados por 3. Então, hã? 3 no primeiro. Perdão, Mais um isso. no 4. Vamos colocar dessa forma que eu acho que vai ficar melhor. Os dados da witness eu estou multiplicando por 1 no total. Esse 70 eu estou multiplicando por 4, que eu estou pegando 3 vezes aqui e ele está entrando aqui também. Então repare que eu estou dando um desconto, um desconto para a witness. Tá? Eu estou dando um desconto para a witness. Eu estou falando o seguinte, se o seu bloco for todo de transações legacy, vai entrar tudo aqui, mais aqui. E aí 1 mega dá 4 mega, dá 4 mega VByte. Então fica como estava antes. Só que se eu tiver muitos dados na witness, entra mais coisas aqui e menos coisas aqui. Isso quer dizer que eu estou dando um desconto, quer dizer que eu posso botar mais dados lá, porque tem um budget ainda aqui, ó. Tá entendendo? E aí o racional foi esse. Se for a transação, se for um bloco só de transações legacy, fica como estava antes. Vira 1 mega, que é o extremo. Se desse para entrar no bloco só witness, eu consegui aumentar até 4 mega de dados. Entendeu? E aí, isso aqui, essa é o racional para essa continha, tá? E aí, isso aqui tem um outro racional que é o seguinte, os dados da witness são mais baratos. Por quê? Porque na hora de olhar as taxas, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar as taxas, a gente vai calcular o que o minerador na prática vai fazer. Que é o que vocês vão fazer no assignment 3. Vocês vão calcular e selecionar transações, calculando esse fee rate, ver qual é a melhor, tá? O que no final das contas importa para você? O que importa para você é, lembra, o minerador quer coletar o máximo de taxa, para isso ele precisa colocar o máximo de transações possíveis no bloco. Ele quer encher o bloco o máximo que ele puder. Então o que ele vai fazer? Ele vai calcular a soma das taxas de todas as transações que ele está colocando lá, tá? Dividido, o fee rate vai ser, desculpa, a taxa que uma transação está pagando dividido pelo peso dela. Porque se tem muita coisa na witness, quer dizer que eu posso botar mais transações e coletar mais taxa no volume. Tá? Isso aqui efetivamente faz eu pagar menos taxa para botar dados na witness. E é o desconto de 75%, mais ou menos. Quer dizer que um dado da witness me custa, em termos de taxa, 75% menos do que o dado normal. Sim, isso vai ser transmitido da mesma forma, sim. Para os nós novos, o tamanho do bloco aumentou. Para os nós novos, o tamanho do bloco aumentou. Ah, tá. Por que dar um desconto, professor? Por que dar um desconto? Por que dar um desconto? Por que dar um desconto? Isso não acontece hoje. O desconto acontece, tá? Mas o que eu vou falar aqui agora, que era o racional para dar o desconto, não acontece. Que é o seguinte. Depois que eu validei aquela transação, ela está no bloco que eu validei, eu posso eliminar esse dado, eu não preciso dar assinatura nunca mais. Depois que eu calculo o UTXO7, eu não preciso mais manter as assinaturas na minha cópia da blockchain. Eu posso prunar isso, eu posso jogar fora esses dados. E é bem relevante. Se a gente fizesse isso, seria relevante. Qual o problema de fazer isso? Para mim, se eu me manter em sincronia com a rede, eu nunca mais vou precisar daquelas assinaturas. Eu posso jogar fora aqueles dados. Qual o problema de todo mundo fazer isso? Todo mundo fazer isso e um nó novo que quer entrar na rede? Um nó novo que vai entrar na rede, ele precisa da assinatura para validar. Se ninguém mais tem aquelas assinaturas, como é que ele vai validar aquilo? Entendeu o problema? Mas aí, não seria uma questão igual do hash? Ou é possível, mas é improvável? Como assim é possível, mas é improvável? A quantidade de nós, eventualmente alguém vai ter aquelas assinaturas. Por isso que, na prática, todo mundo mantém, todos nós mantém isso aí. Quem mantém uma cópia da blockchain, mantém a blockchain com esses dados aí também, das witness. São os nós de arquivo que a gente chama, né? Archival nodes. Eles têm tudo, inclusive isso aí. Mas entendeu o racional? Um nó que está lá só operando, é porque tem nós que eles vão naturalmente prunar a blockchain. A mais normal é a gente prunar a blockchain, tá? Tipo, só manter os dados da blockchain nos últimos poucos dias, talvez semanas. E não todo o histórico. É, 780 GB, se eu não me engano, hoje. Tudo, né?
Só que você pode prunar para uns 50 GB, que já é bem suficiente para você operar ali com dados dos últimos, sei lá, algumas semanas. Aí você pruna 50 GB, é tranquilo. 10 GB, 100 GB, sei lá. Você pode cortar bastante. Agora, só que isso não quer dizer que você só vai validar os últimos blocos. Não, você vai validar do começo ao fim e aí você vai jogando fora os dados mais antigos, que você não precisa mais deles. Para você sincronizar o nó do zero, você vai validar a blockchain do começo. Vai baixar e validar. Baixar nem demora tanto, validar é que demora mais. Você vai baixar os 780 GB todos, vai validar transação por transação, bloco por bloco, até lá no final. Isso demora. Vai baixar dos outros dados da rede, isso. Mas repare, você não precisa ter todos os nós com todo esse histórico. Você pode ter menos nós, porque isso precisa de mais recursos. Então você pode ter menos nós, e os nós que estão ali mais para validação do dia a dia, nó de minerador, não sei o que ele não precisa na blockchain inteira, ele pode prunar inclusive as witness. Então esse é o racional do desconto aqui. Por quê? Porque eu estou transmitindo alguma informação que precisa de um momento, mas eu posso jogar ela fora. Ela não fica consumindo recurso indefinidamente. O bloco é registrado sem witness? Não. O bloco depende. Se eu estou te mandando um bloco, meu nó está mandando para você, eu estou te mandando um bloco novo. Eu vi um bloco novo, estou te mandando um bloco. Se eu sou um nó novo e você é um nó legacy, você não sabe witness, eu venho aqui no bloco, tiro todas as witness das transações e eu te mando o bloco sem as witness. Você nunca vê isso. Então você vai ver aquele no máximo 1 mega ali. Se você é um nó novo que sabe do Segwit, eu sei que você é um nó novo que sabe do Segwit, eu te mando um bloco com as transações, com as witness, te mando tudo. Entendeu? Os nós velhos nunca veem os dados das witness. Eles nem recebem esses dados. Eles não têm que separar. Eles nem recebem. Todo mundo ok com isso? Beleza. Esse é o Segwit, tá? Esse é o Segwit. Pra gente fechar aqui a aula, vou até meio-dia e aí vocês saem para almoçar porque não vai ter a segunda parte hoje. Em 2021, teve um segundo upgrade, que foi o upgrade do Segwit. Um segundo, assim, já sei lá. Já teve trocentos upgrades, tá? Estou mostrando os mais relevantes para o assunto que a gente está aqui. A gente está falando de scripts e programação dos contratos, né? Mas o próximo upgrade que foi relevante aqui é um upgrade chamado Taproot. Taproot, tá? Ele introduziu 3 coisas. São 3 mudanças, tá? Que estão lá, a especificação é BIPs 340, 341 e 342. Ele tem principalmente 2 coisas interessantes. Eu não vou explicar tudo em detalhe aqui do Taproot, porque, cara, é bem mais sofisticado. Vocês vão ver aqui, tá? Mas ele traz 2 coisas interessantes. A primeira delas, que é essa spec aqui, eu vou mudar o esquema de assinatura. Lá no assignment, vocês estão fazendo SCDSA e CDSA, que é o esquema de assinatura padrão do Bitcoin, do Ethereum, de várias redes, tá? Várias redes. Por que era SCDSA? O Schnorr é um algoritmo já conhecido há mais tempo, há bem mais tempo do que o SCDSA, inclusive, tá? Qual é o problema? Ele foi patenteado pelo Klaus Schnorr, que é o autor da parada, e aí isso demorou até ser implementado, porque a patente só caiu em 2008, eu acho, ou 7 ou 8, por aí. Só que depois de cair a patente é que começou a ter implementação, e aí isso demora um tempo, tá? Bitcoin começou a ser desenvolvido provavelmente ali por 2007, e a rede foi lançada em 2009, então não tinha implementação disso em lugar nenhum. O Satoshi não implementou a parte de cripto do zero, ele usou uma biblioteca que chamou OpenSSL, que não tinha em lugar nenhum implementado isso aqui, tá? Mas tinha CDSA, que era um padrão do NIST, que é um órgão americano que padroniza as coisas lá para o governo americano, tá? As criptografias. Só que Schnorr dá vários truques interessantes para a gente, de multisig, enfim, várias coisas interessantes que dá para fazer, tá? Esse upgrade que vai introduzir essa ideia de, agora a gente pode, não só pode, que é, nos contratos que são Taproot, só pode assinatura Schnorr. Tá? É diferente a coisa. Só pode assinatura Schnorr. Por que o Satoshi
Satoshi fez uma outra biblioteca, sendo que especula. Eu usaria biblioteca pronta também. Tipo, eu não faria a minha própria lib de cripto nem a pau. Mas não especulam que ele era criptógrafo? Sim, ainda assim, mesmo que ele fosse criptógrafo, você ir lá e desenrolar a sua lib de cripto não é uma tarefa trivial, não. Tá muito longe de ser uma tarefa trivial. A segunda coisa que é interessante que eu quero comentar um pouco mais aqui, que é essa spec aqui, que chama MEST, que é Merkleized Abstract Syntax Tree. Árvore de sintaxe abstrata, ASTs, vocês estudam em teoria de compiladores, né? De linguagem de programação, etc. Tá? Que é uma forma da gente estruturar os programas de computador, para poder compilar e parsear eles e entender o que é a estrutura por trás da sintaxe. Tá? A ideia é que a gente vai expressar nos contratos essas árvores sintáticas agora. Não só o programa, mas a gente vai expressar a árvore. Tá? Repare que isso é mais sofisticado. Só que eu não posso ir lá, tipo assim, só que eu tenho limitação de tamanho do que eu posso colocar aqui. Vocês estão vendo lá, 1 mega é pouca coisa. Tá? Vai ser essa ideia do Merkleized. Merkleized. A gente viu a história de Merkle Trees para poder fazer o commitment de quais as transações estão no bloco e quais não estão. E eu consigo provar que uma coisa está no bloco. Mostrei isso para vocês. Vocês vão, inclusive, calcular uma Merkle Tree provas no assignment 3, no próximo. Vocês vão fazer lá, vou dar um bolo de transações, eles vão fazer a Merkle Root, fazer a Merkle Tree, me dar uma prova de que uma delas está lá e tal. Tudo isso lá para vocês fazerem. Tá? Na próxima assignment. Mas a gente vai usar essa mesma ideia, só que agora no contexto dos scripts. Tá? Vamos lá. Olha como é que é. Só tem um contrato. Só tem um contrato, que a gente chama Pay to Taproot. Pay to Taproot. Tá? O lock script dele é assim, ó. 1. E não se engane, Taproot é Segwit, tá? Então tudo que a gente viu no Segwit tem que acontecer aqui também. Aqui o número de versão agora é 1 em vez de 0. E é assim que ele sabe que a transação é desse upgrade aqui. E vai ter um hash de 256 bits ali. Ponto. Repara que é a mesma ideia do Segwit, né? Um nó antigo, olha isso aqui já sabe, já é anyone can spend, vai para frente. Mesma lógica. Como que é o unlock? O unlock é vazio. Não preciso de nada no unlock script. Eu posso botar coisas aí, mas eu não preciso. E como é que é o witness? Como é que é o witness? Eu tenho dois casos. Tá? Presta bem atenção aqui comigo. Tenho dois casos. E aí isso tem a ver com a forma que eu construí esse hash. Então vamos lá. Esse hash aqui, ele vai ser o hash do que a gente vai chamar de tweaked pubkey. Tweaked pubkey. Esse hash tem que bater com o hash dessa tweaked pubkey, que é uma pubkey. Tá? Só que ela é uma pubkey construída, que não é uma pubkey que você sorteia aleatório lá uma chave privada e calcula uma pubkey. Não é assim. A gente vai construir essa pubkey aqui, tá? E aí eu vou construir ela juntando. Aí o detalhe de como é que é a conta eu não vou mostrar para vocês, porque tem muito detalhezinho. Vou deixar para vocês lerem a parada. Mas eu vou juntar. De um lado, eu vou ter uma pubkey normal, que é construída a partir de uma private key normal. Que é o que a gente já fazia antes. Sorteia um número aleatório, calcula um ponto na curva elíptica, multiplicando um ponto gerador por esse número aleatório que eu gerei. Essa é a minha pubkey. Isso vai ser parte do tweak aqui. No outro lado, vai ter uma Merkle Root. Que a gente viu como é que calculou no contexto das transações. Mas é a mesma ideia aqui, tá? Mesma ideia aqui. Só que o que vai ter aqui na minha árvore do lado direito? Vai ter scripts, em vez de ter transações.
Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma árvore que é assim, ó. Ela tem uma folha aqui, leaf, e aí aqui tem um script. Um script qualquer, você vai lá e programa isso. Do lado de cá eu vou colocar uma branch. Uma branch, e essa branch aqui tem duas folhas. Tem um outro script aqui. Leaf. Tem um outro script aqui. Beleza? Eu que estou construindo isso aqui, eu tenho que, isso aqui, repara, ó, isso aqui é um contratão, que tem 3 pedaços. Tá? E perceba que, implicitamente, o que está implícito aqui? Está implícito assim, ó. Se alguma coisa acontecer, então esse script. Se alguma coisa não acontecer, então vem para cá. Aí aqui dentro está escrito assim: se alguma coisa acontecer, vem para cá. E aí esse é o script. Se não, aqui. Então repare que essa arvorezinha que eu estou mostrando para vocês é um if dentro de um if. Tá? Isso aqui, ó, eu poderia traduzir com um script que é if alguma coisa, vou chamar aqui de 0, 1 e 2, tá? If alguma coisa, script. Então, script 0. Se não for, if outra coisa, script 1, else, script 2, end if, end if. Isso que está aqui nessa árvore é o equivalente a um script assim, com um monte de if else. E aí, repare que eu posso construir uma estrutura bem complicada com essa árvore, que é uma estrutura de condicional bem complicada com if else. Tá? É isso que a gente está fazendo. Beleza? Ótimo. Como que eu gasto essas coisas? Eu vou ter, então, 2 possibilidades. A primeira delas é o que eu vou chamar de Key Path Spending, que é usar a PubKey para gastar. Key Path Spending, tá? Então, eu vou chamar aqui de... Eu vou botar de roxinho. Como que eu gasto com essa Key Path Spending? Eu boto na Witness a assinatura que valida esse gasto, que valida essa mensagem toda, a transação. Se eu estou executando a parada e eu estou vendo lá, só tem uma assinatura, eu sei, o software sabe que é o Key Path Spending, ele vai lá, aliás, eu preciso colocar a PubKey aqui em algum lugar, se eu não me engano, tem que botar a PubKey aqui, enfim, tem algum erro na minha anotação. Mas eu dou a PubKey também e gasto como eu já gastava antes. Como se fosse um page PubKey hash. Como se fosse, tá? Beleza. O outro caso é, não, eu não quero gastar com a PubKey, eu quero gastar avaliando um desses scripts aqui. Avaliando um desses scripts aqui. Como que eu faço então? Na Witness eu vou colocando os dados necessários para aquele script que eu vou executar. Aí cada um deles pode requerer dados diferentes. Então você tem que saber qual script você vai executar e quais os dados ele precisa. Aí você vai lá e coloca lá. Tu coloca aqui o script, tu revela o script aqui. Aí vamos imaginar que eu estou gastando... Qual que eu estou gastando aqui? Eu estou gastando esse aqui, ó, tá? No meu exemplo. Então eu venho aqui, pego esse script e coloco aqui, ó. Bum. Os outros eu nunca vou mostrar. Os outros eu nunca vou mostrar, só vou mostrar esse aqui. E aí eu vou colocar o que ele chama de control block. São mais dados aqui na Witness, tá? O que tem que ter nesse control block? Ele tem que ter a PubKey que eu estou tentando usar para gastar. E eu preciso botar o que eu chamo aqui de Merkle Path, que é uma prova de que esse script está nessa Merkle Root aqui. É isso que está errado na minha anotação. Aqui eu tenho que botar essa Merkle Root, né? Aí eu tenho que botar uma prova de que aquele script faz parte daquela Merkle Root.
Nesse caso particular, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o hash desse script aqui. Eu vou chamar aqui de hash do script. Aqui eu chamei de 0, de 1 e de 2. Então eu vou chamar aqui hash do script 2. O validador calcula essa posição aqui da árvore. Aí eu dou para ele o hash desse script aqui. Hash do script 0. E ele calcula a microroot. E aí vai validar se está aqui ou não. Isso aqui é o control block. Aí você vai botar a prova. Se for grandona essa árvore, você vai botando os hashes necessários. Tá? Por que isso aqui é eficiente? Por que isso aqui é eficiente? Essa árvore aqui é uma árvore binária. É sempre binária, tá? If ou else. É sempre para lá ou para cá, para lá ou para cá. Ela pode ter 128 níveis aqui. Isso quer dizer que eu posso ter 2 elevado a 128 folhas. Isso quer dizer que eu posso ter até 2 elevado a 128 scripts aí, embutidos aí nessa parada. É muito script. É muito script. Mas para provar que uma folha está lá, eu só preciso mostrar no máximo 128 hashes. Um para cada nível, voltando até chegar na microroot. Até chegar no root. Tá? Isso aqui aumenta monstruosamente a complexidade do script que eu consigo colocar aí. E repare, eu nunca vou mostrar todo o script. O que eu vou mostrar é, eu quero gastar esse pedaço aqui, que é um if else. E aí eu te mostro o caminho para chegar lá dentro daquela árvore e os dados necessários para aquele pedaço do script. Tranquilo? Já te passo a palavra. Implicações. Claramente isso aqui me dá um ganho de escala do script que eu consigo expressar agora. Eu consigo expressar scripts muito grandes. 2 elevado a 128 pedaços. Uma parada muito colossal. Acabou o problema, em princípio, aí eu estou exagerando, mas em princípio acabou o problema de conseguir expressar alguma coisa ou não aqui. Consigo expressar muita coisa, tá? Muita coisa. Segunda coisa, que é um ganho, no meu entender. Eu não revelo todo o script, esses pedaços aqui eu nunca mostrei para ninguém. Eu só mostrei os hashes. E se eu te mostro o hash, você não sabe o pré-imagem dele ainda. E você nunca precisa ver a pré-imagem. Então, do ponto de vista de privacidade, melhora minha privacidade. Você não está vendo o que está escrito no contrato. Você nunca está vendo o contrato inteiro. Nem na hora de gastar você está vendo o contrato inteiro. Ao contrário do pay to script hash, que a gente escondia o script. Eu não te mostro o contrato na hora de pagar, mas eu preciso mostrar o contrato inteiro na hora de gastar. Mesma coisa no Segwit. Eu consigo fazer pay to witness script hash, eu escondo o contrato na hora de pagar. Mas eu preciso mostrar o contrato inteiro na hora de gastar. Aqui não. Aqui eu escondo o contrato inteiro na hora de pagar. E na hora de gastar, eu só te mostro um pedacinho do contrato. E aí isso me permite fazer coisas do tipo, olha só. Eu, Edil, sei esse script. O Pedro sabe esse script. O Henrique sabe esse script. E a Mel sabe a PubKey. E eu só sei o meu e não sei os outros. O Pedro só sabe o pedaço dele e não sabe os outros. O Henrique só sabe o pedaço dele e não sabe os outros. E a Mel só sabe a parte dela e não sabe os outros. E ainda assim, nós 4 conseguimos gastar isso aqui. Então, cada um de nós pode ser dono da moeda, da UTXO, usando um contrato diferente para cada um, e a gente nem saber como é que é o contrato dos outros. Louco, né? Esse é o tipo de coisa que dá para fazer aqui. Não estou dizendo que é fácil e trivial de fazer, mas dá para fazer. Tem implementação. A wallet tem que ser bem mais sofisticada. As wallets, as carteiras agora. Qual é o downside dessa parada aqui? Sempre é uma coisa que tem parte boa e parte ruim, tá? Tem 2 problemas aqui. 2 problemas principais. O primeiro deles é, a minha carteira precisa guardar mais dados, porque não basta eu saber minhas chaves para assinar transações, como antes. Eu preciso conhecer esses scripts também. Eu preciso guardar esses scripts. Se eu perder o script, eu não gasto, assim como eu não gasto se eu não tiver a chave.
E o backup dos scripts é mais complicado do que o backup das chaves. Porque o backup da chave eu uso uma semente e eu gero chaves deterministicamente. Eu consigo reconstruir todas as minhas chaves. Se eu tiver, sei lá, quantas chaves eu quiser. Eu reconstruo todas elas no futuro. Só guardando um número. Aqui não, o script não dá para fazer isso. O script eu preciso guardar o script, preciso guardar os dados. Então o backup disso é mais crítico. É mais complicado. Tá? Segundo problema, que é eu acho que foi discutido na época, não acompanhei essa discussão aqui, mas é uma coisa que está sendo discutida. É provável que em algum momento tenha um outro soft fork para arrumar isso. Isso, que é o seguinte. Esse caminho aqui é um problema. É um problema no contexto de computação quântica. Por quê? Porque essa PubKey não está protegida atrás de um hash. Essa PubKey aqui. Ela está meio que exposta aqui nessa tweak PubKey. Eu não estou mostrando como é que calcula a parada, mas, enfim, vocês vão olhar no detalhe, ela não está protegida por um hash. Isso quer dizer que, na hora que eu publico o pay to taproot, alguém consegue ir lá e calcular essa tweak de PubKey, porque ela está aqui. Eu disse que é um hash, mas na verdade é um S-tweak aqui. Ele consegue ir lá e calcular essa PubKey. E aí, se eu estou com a PubKey revelada, já conhece a PubKey. Tudo isso não é um hash, na verdade. Eu estou chamando de hash, mas é uma coisa que tem 256 bits. Tá? É essa tweak de PubKey aqui, no caso. Tudo bem? E aí, isso aí é vulnerável nesse contexto de computação quântica. Eu consigo lá calcular a PubKey da pessoa, já com o dado que está lá, público, e tentar ficar, entre aspas, minerando ela, quebrar essa chave. Tá? E aí, tem proposta, está começando a se discutir. Tá, o que a gente faz? O que eu acho que vai ser o mais plausível de fazer? Mas eu não sei, tá? Eu não sei. Eu acho que o mais plausível vai ser fazer uma nova versão, fazer um Taproot V2 aqui, onde eu proíbo esse tipo de gasto aqui, ó. Eu não vou ter mais isso. Eu acho que isso é o mais plausível de acontecer, tá? Porque o lado da MakerRoot está protegido por hashes. Tem um monte de hash que a gente vai calculando. Tá? Isso aí é seguro, pelo menos a princípio, pelo menos com o que se conhece hoje, isso é seguro em termos de computação quântica. Todo mundo bem com isso? Pergunta, filho. Estava falando que eles podem, cada um gastar. Tem alguma possível, tem possibilidade de algum gastar tudo e tal? Não, então, o exemplo que a pergunta ali tem a ver com, eu falei que nesse exemplo eu conseguiria ter 4 participantes na transação, cada um deles conseguir gastar com um script diferente. E a tua pergunta foi se ele gasta tudo ou não. O gasto é sempre tudo. Vou voltar na coisa que eu falei que é a coisa mais importante de todas, que é isso aqui. Isso aqui está acontecendo, né? Tudo que eu falei ali na frente está acontecendo nesse contexto. Não existe gasto parcial. Aquilo ali que a gente está falando agora é o contrato travou um dinheiro. O gasto destrava o dinheiro. Destravou, gastou, tchau. O que é gastar? É validar essa transação aqui. Essa transação vai criar outras saídas. E essa saída aqui foi gasta, ela nunca mais pode ser gasta. Entendeu? Então, o gasto é tudo ou nada. Pergunta. Então, a lógica de seleção do script é puramente pelo conhecimento desses hashes da verdade. Sim. Não tem outra lógica. Você vai mostrando aqui no control block, você vai mostrando a prova de inclusão. Com a prova de inclusão, você... É porque você não precisa saber... Quem está validando não precisa saber conhecer a árvore. A estrutura, a topologia da árvore. Eu só preciso... Quem está validando, eu só preciso saber o script, porque senão não consigo validar. E eu preciso de uma prova de que aquele script foi incluído no contrato. Então você me dá a prova, que é essas miracles aqui, e eu vou calculando. E repare, tá? Eu não preciso nem saber a topologia para ir pegando esses hashes aqui, ó, e calculando, recalculando a Merkle root lá no caminho, né? A Merkle path dele. E só que isso implica que você tem que me dar esses hashes na ordem certa. Tem que conhecer o script e a prova de inclusão. Entendeu? Aí tem vários cenários. Se você conhece a árvore toda, você guarda a árvore toda. Você calcula as provas à medida que quando você precisar. Se você só conhece uma parte do script, se eu revelo para você só esse pedaço aqui,
eu tenho que te dar isso, mais a prova de que isso aí está incluído lá naquela macro. Você tem que guardar um monte de coisa. Quem vai gastar só precisa guardar no máximo 28, né? Isso. Precisa saber a topologia Isso aí. Você não precisa saber a topologia, só preciso saber a prova. Só preciso ver a prova. E a prova não inclui eu posso só guardar a topologia lá em cima. Isso aí. Você já pegou. E a prova feita como? Hã? A prova que tem. A prova são esses hashes aqui intermediários. Que lembra, no meu exemplo eu estou gastando esse script. Então o que é a prova? São 2 hashes. O hash desse script, porque aí na hora que eu combinar os dois, eu que estou validando vou calcular esse elemento. E aí depois eu preciso do hash desse script, porque eu que estou validando vou combinar com esse branch e calcular esse. E aí eu estou sempre olhando. Combinei 2 coisas, calculei um hash. Bateu com a macro-root? Não, então me dá outro hash. Combinei, calculei o hash da concatenação. Bateu com a macro-root? Não, então me dá outro hash. Se você parar de me dar hash no meio do caminho, eu vou falar, então acabou, falhou. Entendeu? É só eu ficar repetindo esse processo. Tem uma coisa, você me mostrou uma coisa e me mostrou um hash. Eu calculo o hash da primeira coisa, junto os 2 hash. Isso bate com a macro-root? Não, então me dá mais um hash. Eu pego o que eu já calculei, junto com o que você me deu, outro hash. Isso bate com a macro-root? Não, então me dá mais um hash, combina. Eu não preciso saber se é da esquerda, direita, né? Eu só fico fazendo isso, eu que estou validando. Pego mais um hash, combino, faço o hash, comparo com a macro-root. Se não chegou ainda, me dá mais um. E obviamente eu sei que nesse caso aqui são no máximo 128. Se você for me dando 128 hash e não chegou ainda, eu já sei que falhou. Porque aqui no caso aqui ela está misturada com essa pub key aqui. Aí eu tô bagunçando o detalhe do que tem que entrar aqui, porque eu nunca lembro sem ler a spec. Sim. É nesse control block aqui. Tem mais coisas que tem que entrar aí que eu tô escondendo. Tem um campo aqui, ó, que chama annex, que é o anexo, que ninguém nunca usava para nada, até que inventaram de botar figura de JPEG de macaco nesse anexo. Entendeu? Enfim, eu nem estou mostrando, mas esse annex está começando a ser esse anexo, né? Uma coisa que você... Enfim, esse annex tem a ver com a witness, né? Tipo, é uma forma de colocar mais dados na witness. Você pode usar ele para colocar dados arbitrários e construir outros protocolos ainda. Eu nem estou mostrando isso aqui para vocês, porque é bem recente, ninguém tinha usado isso para nada até recentemente. Mas eu acho que vocês pegaram a ideia da coisa. Todo mundo bem? Esse é o estado da arte na rede do Bitcoin hoje. Tá? Então repare, não dizer que os contratos do Bitcoin não são contratos inteligentes, eu acho que é não sei dizer, eu acho que é até uma ofensa. Eu concordo que contratos no Ethereum, na Solana, Polygon, outras redes, dá para fazer outras coisas. Principalmente naquele contexto, naquela coisa que eu falei, que é o contrato, esses contratos na rede do Bitcoin não têm acesso ao contexto completo da transação. Eles não têm acesso ao UTXO-set. Eles não têm acesso a outras sanções da blockchain. Eles têm um contexto muito restrito de execução. Outras redes, Ethereum, Solana, Poly, tudo isso aí, Base, todas elas têm um contexto de execução desses contratos mais rico do que no Bitcoin. Então, eu concordo que dá para fazer outras coisas que não dá para fazer no Bitcoin. Pelo menos algumas que a gente não sabe fazer ainda. Tá? Ainda. Mas como vocês vão ver, a gente vai começar a falar de privacidade, de escalabilidade, a gente vai começar com os outros protocolos, vamos começar a olhar e falar, cara, essa parada aqui é meio que infinita, não termina o que a gente consegue fazer. Porque a gente não sabe, às vezes, fazer alguma coisa ainda. Tá? Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Todo mundo ok com isso? Mais alguma dúvida? Não? Então vamos para o almoço.